Podemos continuar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, assim como todo livro da Bíblia, isso todo livro mesmo, e inclusive, evidentemente, o Evangelho de Marcos, ele tem uma divisão, ele tem uma estrutura. Então, todo livro, a gente podia dizer de uma forma simplista, ele tem começo, meio e fim. Mas assim como uma casa, o que a casa precisa para ser construída? Ela precisa do alicerce, depois precisa das colunas, precisa das paredes, do telhado. Um livro também. E o livro bíblico, ele tem essa estrutura. E a gente pode dizer o seguinte, que o autor do Evangelho, e evidentemente não foi um único autor, ele também constrói uma obra, que é o texto, de uma forma estruturada, com um objetivo concreto, com uma estrutura concreta. O maravilhoso de tudo isso é que, no caso dos livros bíblicos, tudo isso é inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente vai perceber, quem está aí no fundo, se pudesse vir mais para frente, vocês iam enxergar melhor. Porque eu acho que daí não vai dar para enxergar, né? Mas veja bem, o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 26, tem um objetivo, como eu já mencionei, de construir o leitor. E aí vamos lá. Nesses 8 capítulos, do capítulo 1, versículo de 1 a 13, nós temos o prólogo do Evangelho, que vai mostrar o objetivo do Evangelho, né? E aquilo que ele tem como meta. Aí a gente vai perceber aqui 3 colunas, que a gente chama de seção. Capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 6, é a primeira seção. O mistério do Messias e a rejeição dos inimigos. Então, Marcos narra algumas características de Jesus como Messias e tem a rejeição dele como Messias por parte dos inimigos. Aí vem uma segunda seção, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 6a. Segunda seção, mais uma vez, o mistério do Messias e o ceticismo dos vizinhos. O que é o ceticismo? A dúvida. Quem é ele? Duvidam dele como Messias. Não deixa de ser uma outra rejeição. E depois vem uma terceira coluna, que a gente chama de terceira seção. Marcos, capítulo 6, versículo 6b, até o capítulo 8, versículo 26. O mistério do Messias e a incompreensão dos discípulos. Resumindo, ninguém compreende quem é Jesus. Nem os vizinhos, nem os inimigos e nem os discípulos. O que Marcos está querendo fazer com isso? Construir o leitor. Ele quer mostrar para o leitor justamente o contrário de tudo isso. E o leitor vê. Porque as ações de Jesus mostram quem é ele. E o leitor, como eu estava dizendo, olha para os inimigos e fala assim: por que você não acredita? Olha para os vizinhos e fala: como que você duvida? Olha para os discípulos e fala assim: vocês estão de brincadeira. Vocês estão convivendo com ele e não compreendem. Ok? A gente vai entrar mais detalhadamente nesses textos. Depois. O negócio é lento. Aqui. Não passou. Aí. E aí, lá no capítulo 8, versículo 27 a 30, nós temos o chamado
turning point. O que é o turning point? É o ponto de virada. Qual é esse ponto de virada? A confissão de Pedro. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Esse é o ponto de virada. E aí a gente tem outras colunas, né? Muito bem estruturadas e parecem colunas perfeitas. Veja lá, Marcos 8, 31 até o capítulo 9, 29, primeira sequência, na estrada para Galiléia. Então, nós temos aqui o primeiro anúncio da paixão e a reação de Pedro. Uma réplica, né? Na verdade, uma chapuletada de Jesus e uma introdução de Jesus. Depois nós temos uma expansão. O que é uma expansão? Um complemento da introdução de Jesus, que é o texto da transfiguração e a cura do epilético. Então, vamos lá. Primeira sequência. Segunda sequência, 9:30 a 10:31, da Galiléia até a Judéia, até Jerusalém. Também tem lá o segundo anúncio da paixão, e aí tem uma reação dos discípulos, uma réplica de Jesus e a introdução de Jesus. E mais uma expansão. Os discípulos e a ordem de Deus, o discípulo e o acolhimento do reino, o discípulo e a radicalidade do segmento. Parece ou não parece que foi construído? Porque veja, primeiro anúncio da paixão, lá na primeira sequência. Reação, réplica, expansão. Depois, segundo anúncio da paixão, reação, réplica, introdução e expansão. E aí, terceira sequência, na estrada em direção a Jerusalém. Terceiro anúncio da paixão, reação de Tiago e João, réplica, introdução de Jesus, expansão, a cura do cego de Jericó, o famoso Bartimeu. E a última etapa, capítulo 11, 1 a 16, 8. Com a chegada a Jerusalém, a paixão, morte e ressurreição, anunciada 3 vezes ao longo da estrada, se cumpre. Ele padece, morre e ressuscita. Jesus em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Então, é uma estrutura perfeita, construída de fato, iluminada pelo Espírito de Deus. Agora nós vamos ver detalhadamente esses textos. Então veja só, o que a gente percebe então no Evangelho? O título deste livro aqui, a impotência que salva. O que é impotência? O contrário de poder. Jesus é impotente, ele morre, mas é a morte que salva. É a doação da vida que nos trouxe a salvação. Então, o subtítulo desse livro aqui, o mistério da cruz. E aí a gente tem que fazer uma comparação com os nossos dias modernos. O que o mundo moderno tem a ver com a cruz? Nada. O que o mundo moderno quer? Retirar todas as cruzes. Não estou falando retirar a cruz dos estabelecimentos, isso também, mas não é esse o caso. O que é retirar a cruz? O que é a cruz? A cruz é símbolo de sofrimento. Então, o que o mundo moderno quer? Tirar todo e qualquer sofrimento. Ele quer eliminar a dor. Professor, mas então nós temos que buscar a dor? Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que entender que a dor faz parte da nossa vida. Por exemplo, a dor nos faz crescer. A dor nos faz aprender muitas vezes. Vamos dar o exemplo da criança. Tem lá meu pequenininho, né? E aí os brinquedos eram dele, só dele. Aí nasceu uma irmãzinha. O que ele precisa?
aprender a repartir. É fácil para ele? Não. A menininha pega o brinquedo e ele vai e arranca da mão dela. E aí a gente tem que falar, Rafael, você tem que aprender a repartir, menino. Eu não vou deixar. E aí a gente pega o brinquedo da mão dele e fala assim, deixa ela brincar. Aí ele começa a chorar. Porque aquilo é uma dor. É uma dor de uma criança, que para nós não serve para nada, mas para ele sim. Só que ele aprende, ele cresce, ele experimenta a dor. Quando a gente é adolescente, a gente tem a dor das paixões, não é? Das paixões não correspondidas. E aí, eu me lembro do meu irmão, né? Nossa, deitava no sofá, chorava, e aquilo. Quer dizer, é uma dor, mas a gente aprende com ela. Aí a gente tem a dor do professor que chama atenção na sala de aula, e que hoje não pode nem chamar, né? Que loucura. A gente tem a dor, e eu me lembro, de ter que acordar cedo, e a gente queria dormir. A gente tem a dor da mãe que fala assim, vai lavar louça. E você fala assim, eu quero brincar, mas ela vai lavar louça, vai varrer a casa, arruma a cama. Tudo isso são dores pequenas que nos fazem desenvolver, crescer. A gente tem a dor, às vezes, de uma doença e que nos faz reler a vida de outra forma. Enfim, a gente podia ficar aqui falando. Agora, o que o mundo moderno quer? Extirpar a dor. E aí você não faz experiência nenhuma e nem de crescimento. E aí você cresce sem dor nenhuma. Quando acontece uma coisa, porque a dor é inevitável, uma hora ela vai aparecer. É a morte, por mais pequena que ela seja. É o que está acontecendo com o mundo hoje. Então, a experiência da cruz, a gente tem que entender que faz parte da nossa vida. Todos nós temos cruzes. Mas é a cruz que liberta, é a cruz que salva. Não é que a gente tem que buscar cruzes para a nossa vida, não é isso, ninguém é doente mental, né, para isso. Mas enfim, então, veja bem, se vocês quiserem acompanhar aí, pega capítulo 1, versículo 21 a 28. Olha que coisa. Eles entraram em Cafarnaum e logo no dia do sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus ensinava. Eles ficavam impressionados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Naquela ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído por um demônio impuro. Ele exclamou: que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu: cala-te e sai deste homem. O espírito impuro sacudiu-o violentamente e saiu dele, soltando um grande grito. Todos ficaram tão espantados que se perguntavam uns aos outros: que é isso? Eis um ensinamento novo, cheio de autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama espalhou-se logo por toda parte, em toda a região da Galiléia. Veja, um endemoniado revela a identidade de Jesus, o Santo de Deus. Capítulo 2, versículo 7. Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Olha que interessante. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Os escribas os chamam de blasfemo, porque ele perdoa os pecados. Olha, só Deus pode perdoar pecados. E se ele perdoa de fato, quem é ele? Deus. Portanto, os escribas o reconhecem como Deus. Veja o que está acontecendo. Um crescente.
Aí se a gente pegar o capítulo 4, versículo 41, olha lá. Veja que a gente está seguindo aqui uma sequência. Capítulo 4, versículo 41. Você sabe que eu vou fazer um parênteses aqui, só para descontrair um pouco. Eu estava dando um curso sobre o Evangelho de Marcos, lá numa paróquia em Catanduva, e aí eu abri a Bíblia no capítulo 4, versículo 41, e não tinha muita luz como está aqui, né? Aí eu peguei assim a Bíblia, olhei assim, não enxergava nada. Aí eu fiz assim, continuava não enxergando. Aí eu pus ela assim e fiz assim. Aí eu enxerguei o texto e o versículo. Não enxergava nada. Aí que eu descobri que eu falei assim, eu preciso ir buscar óculos, né? E fui no oculista. Enfim, cheguei lá no oculista, o oculista falou assim, olha, você não tem problema genético nenhum. Nunca vai ter miopia. O que você tem, sabe como chama? Idade. É assim, né? Não tem jeito. Depois dos 40 o negócio, né? Mas enfim, vamos lá. É por isso que eu estou pondo o óculos e tirando, porque é só para ler. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 41. E aí, quando eu olhava o versículo, era esse texto aqui, eu falava assim, é 41 ou 47? Que eu não enxergava, né? Vamos lá. Eles foram tomados de grande temor e diziam uns aos outros, quem é este para que até o vento e o mar lhe obedeçam? Os discípulos. Olha lá, tempestade acalmada. Jesus está lá no barco, e Marcos é tão vivo na narração, né, que se a gente comparar o texto de Marcos com o de Lucas e Mateus, Jesus também está no barco. A tempestade também está acontecendo. E Jesus também está dormindo, mas Marcos fala assim, ele dormia num travesseiro. Já prestaram atenção nisso? Além de estar dormindo, ele está dormindo confortavelmente, né? Mas para dizer o seguinte, e aí é a força do peso, né? Do símbolo. Não só dorme, mas como dorme tranquilamente. Diante da tempestade, Jesus está tranquilo, porque a tempestade sempre se acalma. E aí quando ele levanta, ele fala, por que tem desmedo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. É a música do Frei Gilson, né? Porque tem desmedo. Eu estou aqui. E aí, homens de pouca fé. E aí ele vira para a tempestade e fala, cala-te. Cala-te. E aí eles perguntam, né? Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, percebe o crescimento? Veja, um demoniado é o santo de Deus. Os escribas, só Deus pode perdoar os pecados. Os discípulos, quem é este? Isso, imagine você lendo e entrando na lógica do texto, nunca tendo ouvido falar de Jesus. Você ia fazer a mesma pergunta, quem é este? Esse homem é diferente. Essa é a intenção de Marcos. Veja, ele vai construindo o leitor. Ele vai construindo. E se a gente pegar depois, evidentemente, lá o capítulo 15, 39, né? Mais uma vez eu repito, o centurião, ele é filho de Deus. Veja que tudo foi sendo construído para desembocar lá, na boca de um pagão. Ele é o filho de Deus. Então, o problema de Marcos é a identidade de Jesus, mais o mistério da sua vida. O tema do caminho. Jesus está constantemente no Evangelho de Marcos caminhando. Para dizer o quê? Que nós também estamos. É o caminho da vida. É o caminho da vida. E Jesus caminha da Galileia até Jerusalém. E quando ele morre e ressuscita, o que o anjo diz para as mulheres que chegam lá no túmulo? Para as mulheres, né? Ide lá e dizei
E ele vos precede onde? Na Galileia. Aonde começou o caminho de Jesus? Na Galileia. Aonde ele quer que os discípulos o encontrem? Na Galileia. Porque dali eles vão continuar o caminho. E vão ter as mesmas atitudes que ele. Esse é o objetivo. E aí ele diz: ide por todo mundo, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Na Galileia. E eis, né, eu estou convosco. Batizai-o. Bom, um outro tema que a gente percebe no Evangelho de Marcos é o tema do seguimento. Se a gente pegar o capítulo 1, versículo 16 a 20. Vamos lá. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar. Eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde em meu seguimento, e farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no seu barco, consertando as redes. Logo os chamou, e deixando no barco seu pai Zebedeu com os empregados, partiram em seu seguimento. Olha como começa. Passando ao longo do mar da Galileia. Passando, caminhando, viu, chamou, farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram e seguiram. Agora vamos ser sinceros, gente. De verdade. Só falta 15 minutos? Puxa vida. Vamos ser sinceros, de verdade. Vocês acham que foi exatamente assim? Vamos pensar o seguinte, vocês estão lá trabalhando. Passa um homem e fala: olha, vinde a mim, segui-me, que eu vou fazer de vocês, né, costuradores de homens, matemáticos de homens, chefes de homens. Vocês simplesmente vão deixar e falar: iam seguir assim? Igual uns doidos? Claro que não, né? Então, será que foi desse jeito mesmo? Claro que não. É que não dá para escrever tudo. O que o texto quer dizer? Que Jesus os chamou e eles responderam ao chamado. Jesus te chama e você é chamado a responder o chamado. É convidado a responder o chamado, melhor dizendo. Agora, provavelmente eles já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham visto Jesus. Porque ninguém assim, ó, no estalar de dedos, sai correndo e vai seguir uma outra pessoa. Não é assim que funciona. E eu vou dizer um negócio para vocês de verdade. Tem algumas conversões que a gente vê assim, parece relâmpago, né? Normalmente eu fico com o pé atrás. Porque você fala assim, não é assim a conversão é um processo. Como a gente falou na conversão de Paulo. A forma como foi narrado, caiu, né? Parece que foi mágico. A conversão de Paulo começou lá hoje, né? A morte de Estevão, né? O diácono. Estevão estava sendo morto, apedrejado, rezando por aqueles que estavam apedrejando. Quando Paulo viu aquilo, incomodou. Alguma coisa mexeu com ele, falou: não é possível. Como é que uma pessoa que está sendo apedrejada está rezando pelos apedrejadores? Deve ter alguma coisa diferente nisso que ele acredita. Ali começou a conversão de Paulo. E foi um processo. Em todo esse tempo foi o tombo. Não é que Paulo tombou. Paulo foi tombando, se a gente quisesse dizer de uma forma mais palpável, né? Foi tombando até que chegou um ponto que ele caiu mesmo e falou: agora não dá mais. Eu preciso seguir esse homem,
Jesus de Nazaré. E aí ele inverteu, né? De perseguidor, passou a perseguido. E fez, como diz ele, mais do que os 12 juntos. E fez mesmo, porque o homem era, desculpa a expressão, mas coisa de louco, né? Enfim. Então, o tema do segmento. Jesus chama. Jesus chama a todos. E todos são chamados a responder. Os inimigos, os vizinhos, os discípulos e nós. Agora, o resultado é sempre chocante. É sempre chocante. Quer ver um exemplo? Vamos voltar aqui, peraí. Olha lá. Se a gente pegar... Não, aqui. Capítulo 8, versículo 31 e 32. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 31 e 32. Primeiro anúncio da paixão. A seguir, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, os sumos sacerdotes e escribas, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falava deste assunto abertamente. Então lá, primeiro anúncio da paixão. Aí versículo 32b, olha a reação de Pedro. Pedro, chamando-o à parte, pôs-se a censurá-lo. O que Pedro fez? O senhor, faça favor aqui. Caiu um papel aqui, vem aqui no canto. O senhor está de brincadeira? Nós deixamos tudo, estamos seguindo o senhor, e o senhor vem com essa história de dar vida, de morrer. Foi por isso que eu deixei minha família, não. O senhor tira isso da cabeça. Começou a censurá-lo. Né? Reação de Pedro. Não dá, não. Para com isso, senhor. Esse negócio de dar a vida. E aí, vem a réplica de Jesus. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse-lhe: afasta-te. Lembra do termo lá do afasta-te? Vai para trás de mim, Pedro, começa a me seguir de novo, porque você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. Tu está sendo um Satanás. O que é Satanás? É um inimigo. Você está sendo um inimigo do projeto, não é assim. Né? Réplica, não Pedro. Instrução de Jesus. Vai para trás de mim, começa a me seguir de novo. E aí veja a expansão. Eu vou falar primeiro só da transfiguração, senão não dá tempo. O que é a transfiguração? Jesus sobe ao monte. Esses dias teve o evangelho. Jesus sobe ao monte, está lá Pedro, Tiago, João, né? E aí, uma voz, esse é o meu filho amado, escutai-o. E aí Pedro, todo feliz, fala assim, Senhor, vamos ficar aqui, tá ótimo. Nós não precisamos nem de tenda, a gente dorme no chão. A gente faz uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, e para nós aqui está tudo certo. Né? Foi difícil eles escutarem o anúncio da paixão. Então, a transfiguração é quase que o evangelista mostrando para o leitor, porque o leitor podia correr o risco também de falar assim, não vou seguir esse homem não, vou morrer, não vou nem continuar. Aí vem a transfiguração. É uma pitada do céu. É uma pitada do céu.
Olha, eu sei que foi difícil para vocês, mas se vocês me seguirem, é isso aqui. É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Se vocês me seguirem, é isso aqui que vai acontecer. Esse é uma pitada do céu, mas é só uma pitadinha. O céu é muito mais que isso. É como se ele estivesse dizendo assim para Pedro: Ô Pedro, você está contente só com esse negocinho aqui? É muito mais. Mas eu te digo uma coisa: não é a hora, agora vamos descer, porque eu tenho que dar a vida. E vocês também. É isso que ele estava dizendo. Bom, vamos para frente. Aí, eita, vamos ler. Não, é aqui mesmo. Capítulo 9, versículo 30 a 31. Segundo anúncio da paixão. Olha lá. 9, 30 a 31. Partindo dali, eles atravessaram a Galiléia e Jesus não queria que se soubesse, pois ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e quando tiver sido morto, após 3 dias, ressuscitará. Mas eles não compreendiam essas palavras e receavam interrogá-lo. 9:32. Eles não compreendiam, olha a reação dos discípulos, e tinham medo de interrogá-lo, tinham receio. É como se eles falassem assim: epa, ele já deu uma chapuletada em Pedro, nós não vamos perguntar não. Nós não vamos não. Mas, reação, não questionavam. E aí vem a réplica e introdução de Jesus. Né? Capítulo 33 a 50. Olha lá. Eles estavam a caminho da Cafarnaum, não vou ler porque é muito grande, mas enfim, estavam a caminho da Cafarnaum. O que Jesus perguntou? Foram para Cafarnaum. Tendo entrado em casa, Jesus lhes perguntava sobre o que eles tinham discutido no caminho. Mas eles ficaram calados, não falaram nada. E aí Jesus sabia que eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus falou assim: vocês querem ser o maior? Sejam aqueles que servem. Introdução de Jesus. Né? Sejam aquele que serve. E aí, vamos para o terceiro. Capítulo 10, versículo 32 a 34. Eles estavam a caminho e subiam para Jerusalém. Jesus caminhava à frente deles. Estavam assustados e os que seguiam tinham medo. Quer dizer, eles estavam vendo o que ia acontecer. Esse homem está indo para a morte. Já tinha anunciado 2 vezes que ia morrer. Está chegando em Jerusalém. Eles já sabiam que estavam querendo matá-lo. Então, né? Estava com medo. Jesus, então, tomando novamente os 12 consigo, pôs-se a dizer-lhes o que ia acontecer com ele. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. E eles o escarnecerão, o cobrirão de escarros, o flagelarão, matá-lo-ão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Terceiro anúncio da paixão. Aí vem a reação de Tiago e João. Olha a reação deles. Não vou ler, eu vou contar. Né? Chegaram e falaram assim: Senhor, o senhor pode arranjar um lugar na tua direita e outro na tua esquerda? Jesus deve ter coçado a cabeça e falado assim: meu Deus do céu, não entenderam nada. Vocês têm certeza que vocês estão pedindo isso? Temos. Podeis comer e beber do cálice que eu vou comer e beber? Sim, podemos. Bom, então vocês vão comer e beber. Agora, a minha direita, a minha esquerda, não depende, né? Não depende.
de mim. Olha lá, mestre, desejaríamos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele disse, o que quereis? Concede-nos que nos assentemos na glória. Que glória que eles estavam pensando? Não é glória do céu, não, era glória na terra. Eles estavam achando que Jesus ia ser um rei poderoso. Reação, né? A reação. Agora, olha a réplica, versículo 41 e 45. Os 10, tendo ouvido, começaram a indignar-se com Tiago e João. Os 10 ficaram bravos. E aí, eles ficaram bravos porque eles, de fato, estavam indignados com o que eles tinham pedido? Não, não, não. Eles estavam bravos porque queriam pedir a mesma coisa. Por que vocês dois foram atravessar a gente e pedir um lugar à direita e à esquerda? Nós também merecemos. Era isso. Mas eles tinham medo de perguntar. Né? Estavam com medo. Porque o que eles queriam? Poder. Era isso que eles queriam. E aí olha o que Jesus fala. Jesus os chamou e disse, como sabeis, os que são considerados chefes das nações as mantêm sob o seu poder, e os grandes sobre o domínio. Então assim, ó, vocês sabem que os chefes das nações dominam as pessoas. Mas entre vós não deve ser assim. Introdução de Jesus. Entre vós não deve ser assim. É como se Jesus tivesse falado assim, vocês não escutaram a hora que eu falei a segunda vez? Vocês querem ser o maior? Sejam aqueles que servem. Agora, na terceira, os chefes das nações dominam elas, mas entre vós não deve ser assim. Vocês não estão aqui para dominar, para mandar, não é para isso. Pelo contrário, se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo. Se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja um escravo de todos, pois o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate pela multidão. Olha que coisa. E aí vem a expansão. Qual é a atitude do serviço? A cura do cego. A cura do cego. Bartimeu, Senhor, tem piedade de mim. E aí os discípulos falavam que fica quieto, falando para o cego. E ele gritava com mais força, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E ela, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. E Jesus falou assim, tragam-no aqui. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Que eu veja. E aí ele larga as vestes, enfim. Veja, é a expansão do serviço. Do serviço. Estou terminando, eu sei que acabou, mas estou terminando. Né? E aí vem a última etapa. Tudo aquilo que é anunciado se cumpre. Ele anunciou 3 vezes que ele padeceria, morreria, seria maltratado, mas ressuscitaria. Veja que nos 3 anúncios da paixão, diz, mas no terceiro dia ressuscitará. E ele ressuscita. Convida a eles a irem para a Galileia. E assim o vão. E assim o vão e continuam a missão. Nesse sentido, o caminho se cumpre. A cruz é o Evangelho. Dar a vida é o Evangelho. Gastar a vida é o Evangelho. E aí, o leitor entende que esse homem histórico, Jesus de Nazaré, que percorreu este caminho da Galiléia a Jerusalém e deu a vida, como o centurião entendeu, é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, agora prestando atenção nesses detalhes, a gente com certeza vai ter outra compreensão. E nós, que somos os leitores, seremos conduzidos a também reconhecê-lo como o Filho de Deus, apesar de já o sabermos. Mas a gente lendo, a gente vai saber muito mais.
Por hoje é só. Obrigado.